Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui no Trânsito Escola, aprender a mudar posturas, educação e leis de trânsito. Trago para vocês o e-book em PDF, infrações comentadas, isto mesmo, capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, todo ele comentado. Estou fazendo a apresentação aqui para vocês, uma breve introdução, sempre priorizo a educação para o trânsito, o que deveria ser e é obrigação dos órgãos de trânsito. Infelizmente, há o que? Fiscalizações, multas, porém a educação no trânsito ela não é aplicada no Brasil efetivamente, seja do ensino básico até nível universitário. Temos em poucas regiões, mas não totalmente abrangentemente no Brasil. As campanhas educativas também para o trânsito não são aplicadas como deveriam ser. Bom, é uma questão de cidadania e eu vou produzir um e-book sobre isto. Continuando a apresentação aqui, é a primeira edição, Infrações Comentadas, 2013. Foi licenciada este e-book. E está aqui uma introdução. São 93 artigos que vão do 162 a 255, todos referentes às infrações aplicadas aos condutores, de automotor ou não, e aos pedestres, que infringirem as regras e normas de trânsito contidas nos capítulos 3 e 4 do Código de Trânsito Brasileiro. Este trabalho foi feito com pesquisas em livros e em websites. Os artigos do capítulo 15, 162 ao 255, estão na fonte cor vermelha. Em cada artigo do capítulo 15 há explicações, fonte de cores diferentes, seguidas de imagem. Ok, continuando aqui, apresentando, tem no e-book também, justamente o canal aqui, Trânsito Escola. Já me perguntaram, vem cá, por que não é canal Trânsito Escola? Está como Caletra, porque inicialmente eu, antes de criar Trânsito Escola, eu botei Caletro, só que não pode modificar, aí eu vou ter que deletar, transferir tudo, aí vai dar um trabalho, continua como Caletro, tá? Quem sabe aí um dia eu esteja bem paciente, deleto o canal Caletro. Mas aí eu vou talvez perco os seguidores, não vou mexer, né? O que está bom não deve ser mexido. Bom, tá aqui, fiz a introdução, agora sim, o capítulo 15, as infrações comentadas. O primeiro artigo, 162, sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir. Infração gravíssima, 7 pontos, penalidade multa 3 vezes e apreensão do veículo. Bom, como está lá na introdução, em vermelho é o artigo, a fonte, né, vermelha é o artigo, e fonte diferente da cor vermelha vem a explicação. Então está a explicação, sem possuir, como assim? 1. São necessários requisitos mínimos exigidos para dar entrada ao processo de habilitação, como especificado no... Aí tem no artigo 140, o que é necessário para obter habilitação: ser penalmente imputável, quer dizer, ter 18 anos, saber ler e escrever e possuir carteira de identidade ou equivalente. Exige-se ainda, temos o artigo 147, o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem. Temos aqui também aptidão física, aí os incisos explicando. Ok, resoluções que tratam de habilitação e processo de habilitação. Então temos as resoluções, ciclomotor,
Tá aqui as resoluções. Carga horária para aula teórica e direção, temos as resoluções. Habilitação para estrangeiros, temos aqui. Vocês podem dizer, mas eu vi aqui, tem algumas resoluções que foram revogadas, não existem mais. Ok, eu deixei aqui para consulta, tá? Que eu acho interessante saber. Qualquer coisa, vocês vão entrar no site do Denatran e do lado esquerdo tem resoluções do CONTRAN. Clicou ali, abriu a página das resoluções consolidadas. Ok, tem todo o procedimento. E continuando aqui, tudo explicado sobre o artigo 162, inciso 1, continuando as explicações, muita coisa, né? Aí temos o artigo 162, inciso 2. Aí vem o que? Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e permissão para dirigir, PPD, cassada ou com suspensão de direito de dirigir. Quando é que vai ocorrer a cassação ou suspensão de direito de dirigir da permissão para dirigir? Aí temos aqui, a cassação vai ocorrer. Aí está explicando aqui a cassação da permissão para dirigir. Ok. Quando é que vai ocorrer a suspensão de direito de dirigir da permissão para dirigir? Está aqui continuando, ó. Toda a explicação, tá? Ó, mais devagar para vocês verem. Olha que interessante. E quando é que vai ocorrer a cassação ou suspensão de direito de dirigir da Carteira Nacional de Habilitação? Está aqui a cassação, explicando. E quando é que vai ocorrer a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, CNH? Continua aqui, aliás, a explicação devida. Aqui, pessoal, explicando números de ponto, nos casos previstos em outros artigos, é referente aqui, ó, o artigo 261, parágrafo 1º, além dos casos previstos em outros artigos deste código. Está em negrito aqui, e botei aqui por extenso. Bem didático, né? Por extenso. Quais são os artigos? Aí está aqui, ó, 170, 173, 174, tá ok? Continuando, agora o inciso 3 do artigo 163, Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir, categoria diferente do veículo. A infração, números de pontos, ok, 7. Por quê? São 7 pontos. Tá aqui, ó, o artigo 259, explicando. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Ok, definições de categoria. Por que tem que saber as definições? Se está falando aqui, CNH, ou permissão para dirigir, de categoria diferente da do veículo, vamos aqui no artigo 143, que vai nos dizer sobre o que? Sobre a gradação, né? O que é a categoria D? Tá aqui, a categoria A, está aqui a informação. AB, AC, AD e AE, tá? E outra coisa é o que? As imagens explicativas. O que é um semi-reboque? Por quê? Está falando aqui na E, ó. Semi-reboque. Semi-reboque, reboque, tá? E o que vem a ser? Aí exemplos. O que é um semi-reboque? O que é um reboque de carga? Reboque de veículo. O que é tem reboque para cavalo. Tem reboque para moto. Tem aqui, ó, unidade tratora, unidade acoplada, tá? Tá aqui a explicação. Tem o motor casa e aí vai por diante. Temos aqui também veículos categoria, veículo e categoria da habilitação, é um resumo, emergência, A, B, C, D e E, transporte de carga perigosa, combustível, produto corrosivo, botijão de gás, cilindro de oxigênio, etc.
Está aqui em destaque botijão de gás, categoria A. E transporte mineral de passageiro, tem o mototáxi, transporte de água mineral e botijão de gás, motofrete. Ok. Continuando no artigo 162, agora é o inciso 5, com validade de carteira nacional, vencida, um grifo nosso, há mais de 30 dias. E aqui a devida explicação. Ó. Tá? Ok, o inciso 6 do artigo 162 fala sobre lente corretora de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou adaptações do veículo. E aqui as devidas o que? Informações. Pulando um pouquinho, o artigo 165, com a redação da Lei 11.705, que é a lei seca, né? Tem aqui a nova redação, ok? E aqui as explicações, ó. A figura, temos também várias ilustrações. Temos aqui, ó, porcentagem de álcool e qual é o efeito, né? Cada porcentagem de álcool vai trazer o que? Um efeito no organismo humano. Isso daqui, infelizmente, tá? A decisão é sua. Jaqueline Saborido, que ela sofreu um acidente de trânsito, foi vítima de um condutor alcoolizado. Não poderia colocar isto, tá? O veículo dela pegou fogo. Ela conseguiu sobreviver e sofreu 50 intervenções cirúrgicas. Uma bela moça ficou totalmente desfigurada por um condutor alcoolizado. Fica aí a nossa informação sobre dirigir, não beba, bebeu, não dirija. E continuando a devida explicação, né? Também daqui é um apelo que eu faço a vocês: não dirija, a culpa fica para sempre. Imagina o condutor que cometeu o ato, né? Imprudente e acabou causando lesões gravíssimas na condutora. Bom, a explicação sobre a lei seca, né? A lei 11.705. Aqui o texto original. As mudanças que aconteceram no artigo 165, também colocadas aqui, ó, as mudanças devidas, tá? Que mais? Porcentagem de álcool e lei seca, tá aqui. Houve mudança para testes com bafômetro. A margem de tolerância caiu de 1/10 de miligrama para litro de ar para 5 miligramas por litro de ar. Está aqui também informado. Demonstro também aqui desde 2008 até 2009, fonte Polícia Rodoviária Federal, tá? O que mudou? Continuando tudo sobre o artigo 165, ó, uma explicação. E aqui quem é obrigado a soprar o bafômetro? Ninguém. Por quê? Preceitos constitucional, Constituição de 1988, tá? Coloco aqui sobre o artigo referente à Constituição. Continuando também, vocês estão vendo que isso daqui é tudo sobre o artigo 165, pessoal. Olha só, crimes de trânsito. O que mais? Explicado. Ó, a mudança que aconteceu no artigo 302 pareceu repetido, né? Mas não. Que mais? Prosseguindo aqui, ó, a lei 11.705, toda ela aqui, ó, tá aqui para vocês, ó. Vocês não precisam procurar na internet, tá ok? E tá aqui, ó, toda a lei seca aqui, ó, com as mudanças. Olha que interessante. Vou mais devagar para vocês. Pronto, tá aqui a lei seca, terminou. O decreto
que modificou a concentração de álcool. Também está aqui, ó, o decreto 6.488. Também está aqui, ó. E claro, né? Não poderia faltar advertência sobre dirigir e beber, o beber e dirigir, tá? Álcool e Sociedade Brasileira, isso daí trata-se até de trata até sobre cidadania. Tem esta parte que eu coloquei aqui, tá? Que vocês vão ler, não vou apresentar tudo, vou deixar que vocês leem aí no e-book, falando sobre a postura da sociedade, a postura da mídia em geral, que faz propaganda de bebidas alcoólicas, estas influências na formação do adolescente, as doenças provocadas pelo álcool. Que mais? O Código de Defesa do Consumidor é referente, sim, ao consumidor e aos produtos que colocam aí. Por que eu fiz isto? Eu não deixei somente a explicação do artigo 165, mas eu quis demonstrar o quê? Que atrás da lei seca existe também uma preocupação quanto à qualidade de vida, a saúde do brasileiro. Links informativos aqui, brasileiros têm a quarta maior consumo de álcool, relatório OMS, ó, tá? Então eu quis colocar aqui para vocês que a lei seca ela tem um fundamento. Muita gente fala isso aí é só para perturbar, é só para multar, arrecadar dinheiro. Não, não é. Nesta parte não. Diferentemente da fiscalização eletrônica de excesso de velocidade, né? No caso, os pardais. A lei seca não. Lei seca não. Deixar o condutor, o passageiro de usar o cinto de segurança, tá aqui, ó. Tá? Infração, ok. E também figura explicando, olha só, o que ocorre, o que acontece quando uma pessoa está sem o cinto de segurança, tá? Vocês estão vendo que eu não coloquei apenas texto explicando, não, mostrei figura para se tornar bem didático, você aprender bem. Aqui também, ó, para gestante, como é que a gestante deve usar o cinto de segurança? Todas as informações, pessoal. Tem as resoluções, e no caso sobre o cinto de segurança, eu coloquei aqui, ó, resolução 277, 277, falando sobre o cinto de segurança, tá, em crianças. Tá aqui, ó, para vocês, ó, para crianças. Muito bem explicado. Dirigir sem atenção, os cuidados, aqui o texto dizendo quando é que vai ocorrer. Também aqui 10 passos para dirigir sobre nevoeiro. Também tem, além da infração, eu coloquei aí, tá, informações, seja através de texto ou imagem, de direção defensiva. Então o e-book ele não se preocupou só em informar a aplicação da infração, mas também o que? A direção defensiva. E está aqui demonstrado para vocês sobre a direção defensiva, tá? Dicas para dirigir na chuva, tá aqui também. Dirigir ameaçando os pedestres, usar o veículo para arremessar água, tá aqui, ó. Aí tem aqui a explicação. Atirar objetos, olha só. Também aqui, ó, a preocupação desse e-book não é só falar sobre a infração, mas educar, porque o Código de Trânsito Brasileiro ele visa a educação, que infelizmente não é aplicada aqui no nosso país, né? O Código de Trânsito Brasileiro ele prioriza a educação. Só que os órgãos de trânsito não estão nem aí.
Por que não estão aí? Primeiro, ou se estão muito lentos. Primeiro, a educação deve ser do ensino fundamental até o terceiro grau. Não são todas as instituições que aplicam isso, sejam públicas ou particulares. Segundo, comerciais. Quantos comerciais nós temos aí na mídia em geral, principalmente na televisão, que tem uma grande influência ainda, né? Nos outros países é a internet. Uma grande influência na educação, então não se coloca aí comerciais falando sobre segurança viária no trânsito, segurança dos condutores, precauções. Há? Não. Não há. Então aqui alertei, dando também, ó, por que não se deve jogar lixo aqui o jornal, tempo de duração de certos materiais, que mais? Consequência do lixo jogado, disputar corrida por espírito de emulação. Tá aqui, o que quer dizer? Rivalidade, competitividade, promover na via competição, o artigo, aí vem a explicação, ó. O que é promover? O 175, e botei aqui Velozes e Furiosos, quem assistiu, tá? Vai lembrar muito bem deste artigo 175. Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Tá aqui, ó. Quem assistiu o filme, tá? Já vai lembrar muito bem do artigo 175. Continuando, o artigo 176 é deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. O inciso 1 está aqui, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Está aqui o texto explicativo. Ok. Não podemos esquecer também, ó, conta explicação. Outra coisa também, alguns exemplos de como remover vítima, errei aqui, vou ter que corrigir, tá? É vítima de acidente de trânsito, visita de acidente de trânsito. Nossa, é o cansaço, gente, porque eu produzi e tudo sozinho, tudo. O trânsito escola, o canal aqui, tudo sou eu que faço sozinho, tá? Eu vou corrigir isto, se eu lembrar. Estou apresentando aqui cansado. Então eu coloquei aqui, ó, rolamento. Qual é o rolamento correto, vítima de trânsito aqui? Como é que se deve aplicar o rolamento? Ó, explicações, como eu falei, não é só infração, é educação, porque a educação para o trânsito é prioridade do Código de Trânsito Brasileiro. Está aqui explicando a remoção. Continuando aqui, ó, olha a informação, qual o procedimento, o rolamento da vítima de trânsito. O que mais temos? Temos aqui, ó, uma vítima de barriga para baixo ou decúbito ventral. Está aqui segurando, ó, bem explicado. Técnico de emergência médica tem, ó, tá? Como é que se tira um acidentado que está embaixo do carro? Claro que só em caso de emergência, vamos dizer, um veículo em chamas, prestes a explodir, tá? Situações de emergência, aí sim se justifica a postura de um não socorrista, né? Vamos falar assim, oficial, em remover. Continuando aqui, ó, e tudo dentro do artigo 176. Jamais retirar o capacete, só se você for um socorrista mesmo, você estudou, você tem o certificado. Agora, de um curso que também seja o quê? Não seja de fundo de quintal, tá? Que explique muito bem. Aliás, no Canadá, o técnico em emergência médica são 4 anos, é uma faculdade,
não é médico. Vai ser o estudante, a pessoa, o cidadão canadense se especializa em socorro. Em socorro. Não é médico, é emergência médica, quer dizer, fora do hospital. O pré-hospitalar, são 4 anos de estudo. Aqui no Brasil vetaram, né? Infelizmente houve aí com certeza o Conselho Regional de Medicina que vetou isto. Bom, se no Canadá tem o país de primeiro mundo, por que vai se aplicar aqui? Bom, aí eu não sei, né? Deixo para vocês descobrirem. Tem aqui também, ó, traumatismo cranial, como identificar, como remover uma pessoa. Eu coloquei aqui porque geralmente se coloca nos manuais, nos livros de autoescolas, tem as remoções que não são, não devem ser aplicadas no período pré-hospitalar para um acidentado de trânsito. Por isso que eu tive essa preocupação. E trânsito escola, eu que gerencio o trânsito escola, sou dono de trânsito escola, sempre eu tenho a preocupação de ensinar. Continuando no artigo 176, o inciso 2, adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito. Aí está aqui, ó, a informação, é obrigatório ter o triângulo, é o equipamento obrigatório, descendo aqui. E abandono, nós tivemos aí, infelizmente, uma ação de um condutor, atropelou, o braço ficou no para-brisa e ele saiu. Abandonar, está aqui o Código Penal, detenção de 6 meses a 3 anos. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, né? Claro que no dele foi uma lesão gravíssima. Mas vamos dizer, você atropela e não quer nem saber e vai. Alguém pegou a placa, ok, é registrado, tem um inquérito policial, descobriu você, tá aqui, ó. O abandono resultou, tá? Omissão de socorro, no caso de omissão de socorro, tá aqui bem explicado. Pulando para o artigo 181, estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordoalhamento da via transversal. Tem explicando o que é estacionamento. A figura que não pode faltar, a imagem aqui que não pode faltar, tá? Relacionada à infração, aqui, ó. Bem detalhado, bem explicado. Estacionar sobre rebaixamento, aqui é um inciso 2. Aliás, desculpe, aqui é afastado, ó. Que mais? Afastado da guia da calçada, meio fio, ó. Apesar de o carro estar estacionado paralelamente ao meio fio, a distância é superior a 1 metro. Aqui, ó. A moto está devidamente estacionada quanto ao posicionamento. Aqui, tem que estar perpendicular, a não ser que haja uma sinalização de regulamentação, um complemento dizendo o ângulo que não seja de 90 graus, tá? Aí está falando aqui, ó. Bom, impedindo a movimentação de outro veículo, o que quer dizer isso estacionando? Está aqui, ó, um exemplo, ó, manter a distância para os demais veículos se movimentarem, ó. Tem que manter a distância, ó, explicando. Porque às vezes só o texto não dá, né? Então, o cérebro ele absorve mais, isso daí já está neurolinguística, já está comprovado cientificamente, que através de imagens o cérebro absorve bem mais. Bom, parar o veículo sobre a faixa, o artigo 183 está aqui. E aqui a figura para explicar. Ó. Fonte Detran, tá? A fonte é o Detran, que é mais confiável do que isto. Não há, né? Então tá aqui, ó, explicando. Transitar com o veículo na faixa da direita, tem aqui explicado o artigo referente. Ó, quanta informação. Bom, ultrapassar pela direita, né? O que é uma ultrapassagem pela direita? E aqui é a ultrapassagem pela esquerda.
explicando também para saber o que é ultrapassagem. Ó. E aqui, ó, você vai saber quando é que pode ou não pode ultrapassar. Sobre o distanciamento do ciclista, né? A distância lateral, quando é que ela vai ser? Aliás, uma noção tá aqui, deve se manter, ó, a linha de bordo tá aqui, ó, o acostamento, e deve se manter sim a distância de 1,5 m, tá? Também trazendo as últimas notícias sobre a tecnologia aqui, ó, laser, feixe de laser, outro, ó, isso serve para o que? Dar mais segurança para o ciclista. Também no e-book tem isto, tá? Como eu falei, não é só a infração, mas também educar. E está aqui o condutor já sabe aqui a distância que deve manter aqui. Bom, sobre excesso de velocidade, o artigo 218 com as redações atualizadas e falando o que é quais são os medidores de velocidade usados. Está aqui fixo, estático, móvel, os textos. E claro, tem aqui, ó, demonstrando, ó, o medidor estático, o de mão, o portátil. Temos aqui, ó, explicando o funcionamento dele. Temos aqui o medidor fixo, exemplo de medidor fixo. Temos exemplo de medidor móvel. As explicações e depois sobre o uso, né, de dispositivos que mostram os pardais, né, a fiscalização eletrônica, se é permitida ou não, tá? Vocês vão ver isto. Bom, sobre o uso de equipamento com som e volume ou frequência, tá aqui infração grave, tá aqui, ó, uma bela figura mostrando, tá? E aqui, claro, vai ter a resolução aí explicando, tá? Tá demonstrando aqui a resolução 204 de 20 de outubro de 2006, falando sobre quantidade de som, decibelímetro, né, que vai medir a quantidade de som. Sobre o uso indevido de aparelho de alarme ou que produza som, também eu coloquei aqui, ó, os danos ao organismo em decorrência do excesso de som, tá? O barulho alto. Adiantando um pouco, 255, que é a condução de bicicleta, fala aqui quando é que vai ser infração e não poderia faltar, claro, ó, regras de segurança, imagens que vai fazer você ter mais noção, né? Ter um conhecimento maior, ó. Claro que eu botei aqui as referências, tá? De onde eu peguei as imagens, ó. Equipamentos obrigatório. Infelizmente ainda vou aprender a desenhar assim no CorelDRAW, outro programa, tá? Por enquanto, quando eu não sei, vou pegando as imagens, mas eu faço as devidas referências, tá ok? Bom, e chegamos ao fim aqui da apresentação do e-book, primeira edição, 2003, algumas referências bibliográficas, tá aqui, ó, Rizardo, ele explica muito bem, também infrações de trânsito comentadas, nossa, só catedrático, tá aqui, ó, as referências bibliográficas. Bom, terminei a apresentação do e-book, espero que vocês, com certeza, aliás, vocês vão ficar satisfeitos. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão ficar satisfeitos com essa aquisição. Vocês vão adquirir pelo PagSeguro. Recebendo a notificação do PagSeguro, mandarei para vocês através do que? E-mail, tá? Vocês vão, eu vou receber. Vocês mandam e-mail também, ó, eu fiz o pagamento no PagSeguro,
para ficar uma coisa bem correta. Não, evitar. Às vezes pode ocorrer, né, falta de comunicação, pode ser um problema do site. Então a comunicação, já que a natureza nos deu o poder da fala, não custa nada. Claro que a gente não vai usar a fala, né, mas vai usar a comunicação digitalizada. Nós temos dedos para isso, tá? E terminando aqui, gente, este trabalho terminei no momento desta gravação. Aliás, tinha terminado, né, um pouquinho antes, e fiz aqui. Me encontro cansado, mas com certeza eu acho que eu fiz uma boa apresentação. E outra coisa, vocês podem, como é a PDF, vocês podem fazer uma transferência. Coloquei aqui, ó, acho que eu não apresentei, né? Ó, por ser em PDF, este material pode ser transferido para seu dispositivo móvel, celular, tablet, notebook. Verifique as especificações técnicas de seu aparelho portátil para saber se é possível fazer transferência e leitura deste e-book. E consultando em qualquer lugar, você pode consultar em qualquer lugar. Um abraço, boa compra, boa leitura, bom aprendizado.